Muito bom dia, senhoras e senhores, participantes deste evento Aviação em Debate, promovido pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas, ABAR, e organizado pela Satur. Primeiramente, gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Abracet, a Besata, Ancab, ANEA e IATA, e os patrocinadores Bombardier e Embraer. A partir da virada do século, o setor aéreo no Brasil passou a atender às necessidades de um país em modernização. Foi quando os cidadãos brasileiros das diferentes classes sociais tiveram acesso às viagens aéreas, até então restritas a uma pequena parcela da sociedade. Com a instituição da liberdade tarifária, as companhias aéreas nacionais começaram a oferecer produtos de acordo com os perfis dos passageiros, em diferentes faixas de preços e dentro dos princípios da oferta e procura. Com o crescimento do emprego e renda da população, se estabeleceu um ambiente saudável de concorrência no setor. As companhias aéreas se lançaram à conquista dos novos consumidores, se modernizando, aportando recursos na renovação e ampliação de frotas, incorporando todos os avanços tecnológicos disponíveis para aumentar a eficiência. Mesmo operando com uma infraestrutura de aeroportos e de navegação aérea limitada, e apesar de custos historicamente altos no setor, os resultados vieram rápido. Os ganhos de eficiência foram efetivamente transferidos e os preços dos bilhetes se reduziram quase à metade de antes da liberalização. Em pouco tempo, o número de passageiros do transporte aéreo triplicou. O legado desse período é uma aviação democratizada, que nos coloca como um dos maiores mercados mundiais de aviação. Mais recentemente, com a retomada dos investimentos em aeroportos e uma maior articulação entre os diversos atores, vieram alívios que permitiram alcançar padrões de qualidade compatíveis às melhores referências internacionais. Os índices de satisfação e pontualidade obtidos na Copa do Mundo, nas festas de fim de ano e no Carnaval, são recompensas para todos os que se dedicam a essa atividade. Em meio a tantas conquistas, alguns pontos delicados ficaram evidentes: custos, infraestrutura, novos padrões de consumo e regulação. E a lista vai adiante, com outros temas que ganham urgência. Com o atual cenário político-econômico nacional, a alta volatilidade do câmbio e investimentos de diversos setores em reavaliação, a aviação, que tem uma dinâmica intimamente relacionada ao ritmo de desenvolvimento nacional, revê suas perspectivas. É assim, orgulhoso dos avanços obtidos, cientes das dificuldades e com a disposição de enfrentar obstáculos, sem abrir mão das conquistas, que não são da aviação, mas de um país que aprendeu a viver com o avião como meio de transporte usual, que abrimos esse dia de conversas e debates. Com diferentes enfoques, vamos abordar os desafios do setor para manter a trajetória de crescimento e inclusão de consumidores. Em nome da ABAR, desejo uma jornada produtiva e um bom debate a todos. Gostaria de convidar agora para subir ao palco o anfitrião deste evento, o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, senhor Eduardo Sanovics, para receber as autoridades no palco, a quem eu peço uma salva de palmas. É com satisfação que recebemos a presença do ministro-chefe da Secretaria de Aviação da Presidência da República, senhor Eliseu Padilha. O diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, senhor Marcelo Guaranis. Os senhores parlamentares aqui presentes, a deputada federal Clarissa Garotinho, presidente da Comissão de Aviação e Transporte da Câmara dos Deputados. O deputado federal Eli Correia Filho, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. E, por fim,
o deputado federal Benjamin Gomes Maranhão Neto, presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados. Todos podem tomar assento, por gentileza. E para fazer a abertura oficial do Aviação em Debate 2015, convido o senhor Eduardo Sanovics. Excelentíssimo senhor ministro Padilha, que muito nos honra com a sua presença. Excelentíssimo senhor presidente da ANAC, Marcelo Guaranis. Excelentíssimos senhores parlamentares, Neri Correia, Clarissa Garotinho, deputado Maranhão, cada um deles representando sua própria comissão na Câmara dos Deputados. Senhoras, senhores, colegas, profissionais da aviação, profissionais das diversas empresas aqui presentes, eu gostaria de homenagear a todos, citando aqui o agradecimento da Azul, da Avianca, da TAM, da Gol, sócios fundadores da ABEAR, da TAP, da TAM Cargo e da Boeing, nossos associados, da Bombardier e da Embraer, as empresas que patrocinam esse evento. Gostaria ainda de registrar a nossa imensa felicidade em ter a todos aqui. E mais ainda, a nossa felicidade em poder compartilhar do sentimento que predomina nesse evento. Nós somos um setor que aprendeu nessa década a entender o tamanho desse país. A aviação tem 90 anos no Brasil, a representação empresarial mais de 80, desde a fundação do Sindicato Nacional das Empresas Aéreas. A ABEAR surge há 3 anos por conta de uma decisão, de uma reflexão feita pela aviação, percebendo que quando mudamos de patamar no dia a dia da vida das pessoas, passando de 30 milhões de passageiros ano para 100 de milhão de passageiros ano, ano passado vendemos 111 milhões de passagens aéreas nesse país, passamos a frequentar as conversas cotidianas das famílias, passamos a frequentar a agenda cotidiana das pessoas. Portanto, a ideia aqui é deixar claro e transparente, pelo 3º ano consecutivo, que nós gostamos muito de voar com segurança, gostamos de voar para mais lugares, mas nós gostamos muito de conversar. E mais ainda, gostamos de construir consensos e construir processos inovadores necessários ao avanço desse setor. E entendemos que muitas vezes não é simples. A aviação é um assunto complexo. Ele é tão complexo quanto a mecânica de uma aeronave. Cada peça significa um ponto a ser debatido, e aqui nós temos profissionais, senhor ministro, senhoras e senhores parlamentares, das mais diversas áreas ligadas à aviação. Aqui há colegas responsáveis por processos que começam antes da chegada do passageiro no aeroporto, até colegas responsáveis pelo seu desembarque e o seu encaminhamento seguro para uma próxima viagem. Além, é claro, da maioria aqui que está vinculada ao processo do voo em si, da operação em si. Estão aqui presentes, senhoras e senhores, os presidentes da Comissão de Viação e Transporte, a deputada Garotinho, comissão que tem pelo menos 15, 18 projetos que nos dizem respeito, a Comissão de Defesa do Consumidor, da qual eu brincava com o deputado Correia há pouco, dizer que eu virei quase sócio-atleta daquela comissão ano passado, tantas vezes que fomos lá, muitas vezes eu junto com o presidente da ANAC, e da Comissão de Trabalho, deputado Maranhão, agenda aqui um setor que é responsável direta e indiretamente por 1 milhão de postos de trabalho. O senhor imagina o peso que nós carregamos. E a ideia de tê-los aqui é de reafirmar a todos, e quando eu falo em nome de toda essa plateia, este é um setor que está absolutamente disposto, preparado e predisposto a debater, conversar, dialogar até a exaustão, porque entendemos que essa é a única forma por meio da qual iremos
superar o maior dos desafios que hoje se apresenta, que é manter a aviação do Brasil competitiva, crescendo, atendendo mais pessoas em mais cidades, com mais qualidade e mais segurança. Esse é um ano bastante difícil, ele começou de uma forma muito difícil. Ao longo do dia, nós estaremos divulgando os resultados do último mês. Todos sabem aqui, os profissionais do setor sabem, o que significou para nós essa repentina aceleração do câmbio nas últimas semanas. Ele impacta 60% dos nossos custos. Todos sabem o que significou o comunicado de que volta ao Congresso Nacional o debate sobre a oneração das folhas de pagamento e o que significa o processo de revisão dos custos de PIS/COFINS, também propostos e vão ao debate em Congresso Nacional. Os três juntos, o câmbio, folha e PIS/COFINS, somados, se anualizados, significam 2,5 bilhões de reais de acréscimo de custo. É aproximadamente 10% do faturamento total do setor, sem falar em projetos bastante delicados em tramitação hoje, relativos a, por exemplo, regulamentação profissional do aeronauta, que é outra agenda também bastante delicada, que o debate vem sendo brilhantemente conduzido pela deputada Clarissa. Ontem ela presidiu uma mesa de diálogo conosco, muito rica, deputada. Eu quero aqui de público reconhecer o esforço que a senhora fez ontem. Portanto, nesse sentido, nós damos início a esse processo. Nesse sentido, damos início a mais uma Aviação em Debate, e é com muita alegria, com muita satisfação, que a gente consagra aqui em Brasília mais um momento em que o setor reflete, pensa, profissionalmente avalia e vai procurar apontar condições, apontar rumos, apontar cenários para que atravessemos não apenas esse ano, mas como fazemos em toda a aviação, consigamos pensar como vai ser 2020, 2021, 2025. Muito obrigado a todos. Os nossos agradecimentos ao presidente da ABEAR, Eduardo Sanovics. Na sequência, vamos ouvir palavras do deputado federal Benjamin Gomes Maranhão Neto. Eu quero saudar o doutor Eduardo Sanovics, a quem recebi o convite e me sinto honrado de participar de um debate tão importante para o Brasil. Saudar o ministro Padilha, meu ex-companheiro de Câmara dos Deputados, deputada Clarissa, presidente da Comissão de Viação e Transporte, deputada Eli Correia, da Comissão de Defesa do Consumidor e todos os presentes. Há um debate que nós iremos enfrentar nos próximos dias em relação à questão da regulamentação da profissão do aeronauta. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, ela tem a sua competência todas as relações, não só dos trabalhadores urbanos e rurais, mas também a própria legislação trabalhista, direito administrativo e questões relativas aos servidores públicos. Existe um estigma muito grande ligado à comissão de ser uma comissão conflitada. Durante muitos anos, ocorreu um conflito entre representantes das classes patronais e sindicalistas. Nós estamos num esforço grande na comissão. Na reunião nossa de ontem, nós chegamos a apreciar 28 projetos de lei. Isso foi um avanço muito grande, porque nós conseguimos fazer um trabalho de conciliação entre os interesses do setor produtivo e dos trabalhadores. Em relação a esse tema específico dos aeronautas, que vai ser uma temática que vai ser trabalhada durante esse ano de 2015, nós não iremos fazer de forma diferente. Nós iremos ouvir a representação, claro, dos trabalhadores, mas iremos ouvir também o setor como um todo. Nós não podemos querer que haja um enfraquecimento das empresas aéreas num país continental como o Brasil. Os números que aqui foram mencionados em relação ao aumento da demanda por passageiros, o próprio crescimento econômico que o país teve, desenvolvimento social, permitiu isso, ele demanda que haja empresas fortes. E não existe forma melhor do que proteger o trabalhador do que você garantir que ele terá o seu emprego garantido. A temática nossa será essa.
Nós sabemos que há uma necessidade de enfrentamento dessa modernização da legislação que trata do aeronauta. A maior parte da legislação data da década de 80. A tripulação, os aeronautas têm outra capacitação técnica hoje. As aeronaves nem se fala em relação a isso. O avanço da época em que haviam todos os comandos analógicos, em que não havia a segurança de voo que nós temos hoje e o conforto até para o trabalho desses profissionais tem que ser levado em consideração, garantindo que os seus direitos sejam respeitados, mas, ao mesmo tempo, eu posso garantir que nós iremos realizar um debate amadurecido para que não haja prejuízos que inviabilizem as empresas. Eu creio que é esse o compromisso que nós temos como presidente da CETASP. Nós iremos aproximar mais esse debate, irei convocar os relatores de cada um dos projetos que estão tramitando na comissão em relação a essa reformulação, para que nós possamos fazer um fórum de debates amplo, ouvindo o setor, ouvindo a representação dos sindicatos e tirando disso uma legislação moderna que venha de encontro aos interesses das empresas e principalmente do interesse do Brasil. Nós precisamos de empresas fortes, nós precisamos de trabalhadores sendo valorizados, ao mesmo tempo disso, para que tenhamos uma aviação que seja condizente com o tamanho do nosso país, com a economia que nós temos e com o desejo de crescimento do Brasil. Muito obrigado. Os nossos agradecimentos ao deputado federal Benjamin Maranhão. Na sequência, ouviremos palavras do deputado federal Eli Correia Filho. Senhor ministro Eliseu Padilha, cumprimento nesse momento. Eduardo Sanovics, muito obrigado, presidente, pelo convite. Gostaria também de cumprimentar o presidente da ANAC, Marcelo Guaranis, e cumprimentar de uma forma especial meus colegas de Câmara Federal, deputada Clarissa Garotinho, presidente da Viação e Transporte, deputado Maranhão, presidente da Comissão de Trabalho. Eu agradeço mais uma vez o convite para participar dessa abertura desse evento de grande relevância para a sociedade e, consequentemente, para o consumidor. E na presidência da Comissão de Defesa do Consumidor, empreenderei todos os esforços necessários para assegurar que aquele colegiado ocupe um lugar de destaque de mudanças que a sociedade moderna de consumo reclama. E à frente da comissão, pretendo aprofundar os grandes debates e fortalecer os estreitamentos das relações com a sociedade civil organizada e com órgãos governamentais, a exemplo dos PROCONs, Ministério Público e Defensorias Públicas. E entendo que o setor de aviação civil tem procurado dar atenção especial ao consumidor. Um exemplo, o preço das passagens aéreas estão sem bruscas alterações, ao contrário do que foi observado também no passado. As companhias aéreas não estão no topo do ranking de reclamação do PROCON, hoje ocupadas principalmente pela telefonia, mas isso é um ponto positivo. Entretanto, alguns problemas, claro, afligem o consumidor. Enfim, os desafios estão postos, o setor aéreo é dinâmico e tem um potencial para apresentar as melhorias exigidas. E quero deixar, presidente Eduardo e Marcelo, presidente da ANAC também, as portas abertas da comissão, que continuem sendo sócios torcedor da Câmara. Eu acho que grandes debates nós poderemos fazer na Comissão do Consumidor e que beneficiem não só o desenvolvimento econômico, mas também a parte mais frágil, que é o consumidor. Por isso, obrigado, sucesso nesse debate, contem sempre com a presidência e com a comissão. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do deputado federal Eli Correia Filho. Senhoras e senhores, vamos ouvir, neste momento, as palavras da deputada federal Clarissa Garotinho. Bem, bom dia a todos. Cumprimentando nosso presidente da ABA, Eduardo Sanovics, e o ministro Eliseu Padilha. Quero cumprimentar toda a mesa, todos os presentes, agradecer pelo convite para fazer parte da abertura desse evento tão importante. Dizer que, para mim, no meu primeiro mandato como deputada federal, está sendo um desafio enorme ter assumido agora, recentemente, a Comissão de Viação e Transportes, uma comissão extremamente importante na Câmara dos Deputados, que trata de rodovias, portos, aeroportos,
enfim, e tantas outras temáticas. E estou aqui há menos de um mês tendo que me debruçar sobre todos esses temas. E é um desafio muito grande, considerando que sou a segunda mulher presidente dessa comissão em toda a existência dela na Câmara dos Deputados. É um desafio que eu tenho noção do tamanho da responsabilidade e, por isso mesmo, tenho buscado ouvir, né, todos os segmentos e setores que, de alguma maneira, têm envolvimento com essa comissão. Temos procurado implementar um ritmo de trabalho, de maneira que a gente possa ouvir, dar andamento nos projetos que estão lá, não apenas do Poder Executivo, mas também dos parlamentares, mas principalmente fazer o diálogo que eu considero tão fundamental com a sociedade. A gente, quando fui convidada para esse tema aviação em debate, eu falei, nossa, é um tema realmente bem complexo para quem está começando. Mas quando fui olhar alguns números a que tive acesso da aviação, eu vi, bom, cerca de 60 aeroportos administrados pela Infraero, mais de 135 milhões de passageiros e 2 milhões de pousos e decolagens por ano. Às vezes a gente entra no aeroporto, sai dele e não tem noção desses números, a gente que não é do meio. Mais de 630 mil toneladas de carga de alto valor agregado por ano, quase 10 vezes maior do que a carga marítima. Então, realmente, a aviação hoje é um tema que merece, pelos números, né, todo o nosso respeito, toda a nossa atenção, toda a nossa consideração, principalmente se tratando de um país com dimensões continentais como é o Brasil. Bom, debater aviação necessariamente passa pelo debate do desenvolvimento aeroportuário, planejamento sistêmico das operações e estudos de demanda operacional. Basicamente, de tudo que ouvi, foi o que considerei mais importante nesse debate da aviação. Sobre as concessões, que têm sido muito debatidas, eu acho que a principal vantagem das concessões, essa é a minha opinião, é que, primeiro, ela desonera o setor público, desonera o próprio governo, e, ao mesmo tempo, garante um nível de investimento e de serviços aos usuários inexistentes antes do escopo atual dos modelos de concessão. Eu considero que, nos modelos de concessão, talvez a grande ideia, né, e que tenha dado mais certo, tenha sido as PPPs, as parcerias público-privadas, porque elas permitem, né, que a gente tenha um modelo de investimento e, ao mesmo tempo, tarifas mais adequadas, garantindo que o governo possa fazer os seus investimentos em outros segmentos, em outros setores. Mas eu queria fazer algumas considerações, aproveitando a presença do ministro, sobre o nosso modelo de concessão, que eu considero bem estruturado pelo governo, mas acho que nós poderíamos reverter mais do valor da outorga para reinvestimento no próprio sistema aeroportuário. Também acho que devíamos pensar no desenvolvimento de um modelo de engenharia computadorizado para que nós pudéssemos garantir maior transparência para a população, né? Hoje, quando a gente vê manifestações nas ruas, quando a gente vê a população clamando, acho que ela clama, na verdade, por mais transparência. E mais transparência e melhor qualidade dos serviços públicos. No final, a gente fala em reforma política, a gente fala em tantas coisas, mas o que afeta o dia a dia do cidadão é o imposto que ele paga, que ele pode até pagar desde que haja transparência, desde que ele tenha certeza de que os serviços públicos estão sendo revertidos. Então, essa questão da transparência eu considero fundamental, principalmente nos modelos de concessão. E estudar um pouco mais o modelo de concessão patrocinada, porque é um modelo que, ao que me parece, pode trazer um retorno muito maior também para o próprio governo. Junto a isso, acho que é fundamental se criar uma espécie de conselho para fazer um debate mais amplo sobre a legislação do uso do solo no entorno dos aeroportos, para evitar o que constantemente acontece de gabaritos inadequados ao redor dos aeroportos, né? Não apenas pensar no acesso, tanto dos veículos individuais quanto do sistema público, mas pensar principalmente nessa questão do entorno, que a gente precisa ter uma visão mais sistêmica e integrada sobre isso. Com relação ao projeto dos aeronautas, é um tema bastante sensível porque é uma legislação de 30 anos, de uma época em que a aviação não representava o que representa hoje, de uma época em que as aeronaves eram diferentes das aeronaves de hoje,
de uma época em que o número de aeronautas não era o número de aeronautas de hoje e que o debate que se fazia da categoria não é o que se faz hoje no mundo inteiro, onde já existem sistemas de gerenciamento, sistemas principalmente relacionados à fadiga, como existem hoje na maior parte do mundo, né? Então, esse é um tema bastante delicado, que conta com uma sensibilidade muito grande de todos nós, da população em geral, porque na medida em que a gente aumenta o número de pessoas com acesso, né, ao transporte aéreo, também aumenta a nossa preocupação, evidentemente, com a segurança, né? Eu mesma sou deputada federal, eu ando de avião pelo menos, no mínimo, 2 vezes por semana. Então, todos nós estamos preocupados com a questão da segurança. Então, esse é um tema extremamente delicado, mas que nós não queremos fazer um debate sobre isso acelerado. Nós temos procurado ouvir as duas partes. Já estive com os representantes das empresas aéreas, né, com o próprio Eduardo, com o Guilherme da associação, por pelo menos umas 3 vezes, mas também me reuni o mesmo número de vezes com os sindicatos aeronautas. Ontem mesmo, na reunião, me foi pedido um prazo maior, eu não pude dar todo o prazo, né, já que eu vou relatar o projeto, não pude dar todo o prazo que foi me solicitado, mas conseguimos chegar a um meio termo, a um prazo que consideramos razoável, para que possamos apresentar o parecer nesse projeto, mas certamente é um projeto que precisará de modificações nas regras atuais. Quais serão os tamanhos dessas modificações? Isso nós estamos estudando, para que nós possamos atender tanto a categoria, mas entendendo também o momento econômico que estamos vivendo e os impactos que isso gera para as empresas aéreas. Então, no mais, quero me colocar à disposição na Comissão de Viação e Transportes, colocar o meu mandato à disposição para que a gente possa ouvir as demandas do segmento e contribuir naquilo que pudermos fazer e no que for necessário. Muito obrigada mais uma vez, estou aqui à disposição. Os nossos agradecimentos à deputada federal Clarissa Garotinho. Na sequência, ouviremos as palavras do senhor Marcelo Guaranis. Por favor. Bom, desejar bom dia a todos. Agradecer o convite da ABA, Sanovics, para mais uma vez estar participando da Aviação em Debate, cumprimentar o ministro Eliseu Padilha, os deputados aqui presentes, presidentes das comissões com as quais interagimos. Só para agregar um pouco o que o Sanovics falou, a gente não é só atleta só de consumidor, aviação e transporte também, né? A gente está sempre lá. Mas estamos sempre à disposição para comparecer, sempre que precisarmos. Acho que o debate com a Câmara, o debate com o Senado, é importantíssimo para homogeneizar informações, mostrar o que temos feito, e sabemos que cada vez que vamos, passamos mais informações, até para fortalecer os debates que os senhores fazem também dentro das casas de vocês. Então, é importantíssimo. Bom, sensação um pouco de déjà vu essa semana, né? Segunda vez que estamos aqui, eu e o ministro Eliseu Padilha, mesmo palco, mesmas cadeiras, mudou a posição da mesa para a água, ficou bem melhor, queria parabenizar a ABA. A gente viu que, eu tive uma surpresa quando subi, que eu vi que a Paula também está organizando, então também dá parabéns à Paula da Sato pelo evento aqui hoje. Todos os feedbacks que tivemos do evento dessa semana foram muito bons, de nível técnico de discussão, nível técnico de debate. Espero que desejo a mesma coisa no dia de hoje para o Aviação em Debate organizado pela ABAR, né? Acho que demonstra uma grande sintonia entre transporte e infraestrutura, né? Os dois realizando eventos na mesma semana, com agendas complementares. E essa sintonia que a gente tem buscado fazer em aviação, sintonia, cooperação, coordenação, são coisas que têm feito a gente dar um grande salto na nossa aviação. Criação da Secretaria de Aviação há 4 anos atrás, fez com que nós tivéssemos uma coordenação melhor. O ministro está há 3 meses no cargo, já entendeu muito bem este papel e tem fortalecido muito a coordenação e a participação de todos nós para um bem comum da aviação. O setor tem tido um crescimento muito grande, a deputada Clarissa Garotinho colocou isso aqui, o apresentador da mesa também nos mostrou alguns números, todos vocês já sabem, não vou repetir isso de novo, mas é muito importante para a gente dar conta de tanto crescimento com eficiência, com segurança, que nós continuamos tendo uma boa coordenação. Bom, tema dessa mesa inicial é a agenda do Executivo e do Legislativo para este ano, imagino. Então, passar um pouco dos nossos grandes projetos para este ano, os grandes projetos da ANAC, coisas afetas ao setor, mais à área de transporte, né? O primeiro grande discussão que nós pretendemos fazer são as condições gerais de transporte, ou seja, são os direitos dos passageiros, os direitos dos usuários do transporte aéreo,
que afetam a todos e têm sempre interferência na vida de todos nós. Temos feito várias discussões nos últimos anos e estamos agora consolidando todos esses direitos, fazendo os últimos ajustes. Nos próximos meses, nós pretendemos colocar em consulta pública essa nova consolidação dos direitos com os últimos ajustes que precisamos fazer. Alguns temas bem polêmicos, bem animados, que sempre são tratados até na mídia, como regulamentação da bagagem, a discussão sobre o cancelamento gratuito. A intenção é a gente convergir aqui para direitos que, de fato, favoreçam os passageiros e que permitam a concorrência entre as empresas aéreas. Nosso grande foco é sempre buscar a concorrência. A concorrência faz com que as empresas aéreas sejam mais eficientes, faz com que os passageiros tenham melhores benefícios. Então, isso gerando benefício para o passageiro, entendemos que as medidas são sempre benéficas. O apresentador citou aqui hoje o avanço que tivemos nos últimos 10 anos, como a passagem aérea diminuiu, o preço da passagem aérea diminuiu, como o número de passageiros transportados aumentou. Isso só pôde ocorrer por causa da concorrência. Segundo ponto importante para a nossa discussão este ano com a sociedade são os pontos relativos à gestão aeroportuária. A gente tratou um pouco disso essa semana aqui no seminário de Airport Expo, mas a intenção que nós estamos na agência forte para esse ano de discussão, teremos maiores detalhes sobre isso na semana que vem, como começaremos audiências públicas sobre o assunto, é de convergência entre a regulação. Nós vimos que as concessões estão trazendo benefício para a sociedade, trazendo benefício para todos os passageiros, infraestruturas melhores, com maiores níveis de serviço, concorrendo entre si. Isso também tem impacto na vida da Infraero, que também tem buscado melhorar seus níveis de qualidade, mas as regulações ainda são diferentes. Concessões têm contratos de concessões, tem regras, tem multas previstas que nós assinamos com cada concessionário, que se eles não fizerem, eles são punidos por isso. A Infraero não tem a mesma estrutura de regulação sobre ela, não tem os mesmos contratos, já tem os aeroportos por outorga direta da União faz muito tempo, então estamos criando agora os incentivos para que a Infraero também busque os níveis de qualidade, busque melhorar os níveis de concorrência com os aeroportos concessionários e com os aeroportos entre os aeroportos da própria rede Infraero. Então, essa é uma grande ponto de discussão da agência com a sociedade esse ano. Queremos implementar essas regras o mais rápido possível. Terceiro ponto é nossa agenda regulatória. Os dois pontos, esses dois itens que eu coloquei inicialmente, já estão previstos na agenda regulatória da agência para este ano. Nós temos, desde o ano passado, publicada para todo conhecimento de toda a sociedade de aviação civil, de toda a sociedade, o que vamos tratar, o que vamos discutir a cada ano. Então, tivemos ano passado a nossa agenda regulatória de 2014 e temos publicado agora a nossa agenda de 2015 e 2016. De fácil acesso no site da agência, tem 48 projetos que vão ser tratados durante este período, este biênio. Então, tanto a Condição Geral de Transporte como a gestão aeroportuária estão trazidas lá, e com um cronograma de discussão com a sociedade para que todos se preparem, e temos outras, pelo menos 45 regras que serão discutidas durante esse período. O principal foco da gente, até para tranquilizar a deputada Clarissa, que falou tanto sobre a segurança, é segurança. O principal foco da agência é segurança. Mais de 80% do trabalho da Agência de Aviação Civil é garantir segurança de todos que estão voando. No solo ou voando, nós certificamos, regulamos e fiscalizamos todos os elos da cadeia, desde a produção de aeronave até a operação da aeronave, até a utilização do aeroporto. Esse é o nosso grande foco. Mas a segurança, obviamente, todo mundo quer segurança, quer muita segurança, mas temos que ter uma segurança com eficiência, ponderando esses dois valores. Então, todas as revisões de regra que estamos fazendo é para buscar ter bons níveis de segurança. O Brasil é bem reconhecido com isso, somos reconhecidos internacionalmente pelos níveis de segurança da nossa aviação, mas buscando também eficiência, para que isso não seja uma barreira para o desenvolvimento das atividades do setor, tanto do transporte aéreo regular, quanto da aviação geral. E todas as nossas revisões de norma têm buscado esses objetivos, tornar sempre seguro, mas não travando o desenvolvimento do setor e buscando que o setor cresça sempre de forma eficiente. Uma grande discussão que ainda teremos esse ano, hoje até no Bom Dia Brasil, quem assistiu, os drones, VANTs, RPAS, a sociedade está toda querendo entender como poderemos regulamentar isso. O Dr. Ricardo Bezerra está aqui presente, diretor da agência até semana passada, era o relator da discussão sobre drones. Nós entendemos que tínhamos que fazer essa discussão um pouco mais ampla com a área técnica e nos próximos meses também colocaremos em audiência pública esta discussão para que a sociedade possa entender como serão regulamentados os drones,
que podem ter um impacto muito grande sobre a vida de todos nós. Mudança na forma de uso do transporte aéreo, invasão de privacidade, todas essas discussões precisam ser feitas com a sociedade. Para cumprir tudo isso, a agência tem buscado um grande fortalecimento dela. Nós temos um grande corpo técnico, tem vários que estão aqui presentes, mas temos buscado tornar a agência o mais forte sempre, independente das condições externas, independência das mudanças dos diretores, das mudanças de governo, a agência tem um papel para cumprir, garantir a segurança da aviação civil. A agência fez 9 anos semana passada e acreditamos que temos uma agência muito mais forte. Estamos buscando o nosso 10º ano para poder comemorarmos a agência forte, referência tanto no Brasil quanto no exterior, como uma agência reguladora de qualidade. Estamos fazendo muito mais, temos um setor muito maior, com menos, né? Nós tínhamos 2.200 funcionários quando fomos criados, hoje temos 1.500 do DAC para a agência, perdemos uns 700 funcionários, tivemos um grande aumento de regulados e de atividades para serem feitas, estamos conseguindo fazer. Significa que estamos muito mais produtivos, produzimos mais com menos. Contratamos servidores através de ótimos concursos públicos, os melhores servidores disponíveis no mercado, um alto nível de qualificação e formação, por isso conseguimos fazer o que fazemos, mas continuamos precisando de ajuda, precisamos de sempre mais gente na casa, precisamos continuar fortalecendo a nossa estrutura para dar conta de todo esse desenvolvimento. E precisamos também da participação de todos vocês. O grande foco da agenda regulatória da agência é permitir que a sociedade entenda o que vamos fazer e se prepare para fazer discussão com a gente. Então, pedimos a todos da Sociedade de Aviação Civil que se preparem, contribuem com as nossas discussões e nos ajudem a fazer uma regulação para uma aviação cada vez mais forte no país. Muito obrigado a todos e um ótimo dia para vocês. Os nossos agradecimentos ao diretor-presidente da ANAC, Marcelo Guaranis. Senhoras e senhores, encerrando os pronunciamentos, com a palavra o ministro-chefe da Secretaria da Aviação Civil da Presidência da República, Eliseu Padilha. Bom dia a todas e a todos. Permitam que eu faça uma saudação especial à nossa mesa, iniciando pelo nosso presidente da ABEAR, que é a realizadora deste evento, o senhor Eduardo Sanovich. Cumprimentar o diretor-presidente da ANAC, doutor Marcelo Guaranis, e quando ele veio, disse, não, mas se o senhor quiser vir, pode vir. Eu trouxe à memória imediatamente, Clarissa, do Lira Neto, uma passagem que ele conta do Getúlio. O Getúlio, na sua tacitunidez, ele pensando, chega no ajudante de ordens e pergunta, a que horas são? E o ajudante de ordens para ele, a que horas Vossa Excelência gostaria que fosse? Quero saudar aos deputados aqui presentes, que representam aqui uma facção, mas no conjunto a Câmara representam a todos os brasileiros. Na concepção republicana, quem fala, quem diz, quem sente o que o povo quer é o legislativo. Não é o judiciário, não é o executivo, é o legislativo. E na concepção nacional, é a Câmara dos Deputados e não o Senado, que o Senado representa os estados, é a Câmara dos Deputados que traduz as ansiedades, as expectativas, os sonhos, as decepções da nossa sociedade. Quando vejo aqui deputados, e eu, em que pese não tenha disputado a última eleição, mas me considero ainda deputado, como se fosse deputado, porque lá vivi durante 20 anos, 2 décadas, com as peculiaridades da casa, e posso dizer com a mais absoluta certeza que a ABEAR acertou em trazer aqui 3 presidentes de comissões que representam indubitavelmente o sentimento médio da sociedade brasileira. Quando se critica tanto a classe política, e eu ando pelo Brasil,
falando sobre formação política pela Fundação Ulisses Guimarães, e normalmente me perguntam, mas vem cá, quando é que aquele negócio lá de Brasília, que a gente só vê manchete negativa, quando é que isso vai terminar? E aí eu digo para o sujeito, olha, vamos poupar a tua casa, pensa no vizinho do lado direito, do vizinho do lado esquerdo, no que mora na frente, no que mora nos fundos, e vê. Porque não, lá em Brasília ninguém desce da Lua. Não. Sai de um bairro, sai de uma cidade e vai para Brasília. Então, o problema que tem em Brasília é o mesmo que tem na tua Câmara de Vereadores, é o mesmo que tem na tua Assembleia Legislativa e lá na Câmara dos Deputados é uma sinopse do que é o brasileiro. Como é a sinopse do que é a população do município, a Câmara dos Deputados, e como é a sinopse a Assembleia Legislativa. Não há diferença. Cortou horizontalmente, lá está. Ah, mas poderia ter mais. Eu até acho que poderia sim, mas daí teria menos no outro. Esta é a nação brasileira. Quando se quer ver a nação brasileira, olhe efetivamente o poder legislativo. Por que faço esse introito? Porque nas palavras dos 3 deputados que aqui vieram, vocês terão durante o curso do dia e como meditar sobre o que o Legislativo hoje está pensando sobre a aviação em debate. E aí faço uma saudação especialíssima, então, aos deputados, começando pela mulher, que lá no Rio Grande do Sul tem preferência absoluta, Clarissa Garotinho, presidente da Comissão de Viação e Transportes, que eu tive o privilégio de presidir. Então, pronto, deixei o Ministério dos Transportes, fui presidente da Comissão de Transportes, e, com muita honra. É uma comissão que tem um encargo muito grande em relação ao país. O presidente da Comissão de Defesa ao Consumidor, sem falar que todos são consumidores, portanto, só tem 200 milhões de brasileiros olhando o que faz a comissão. E o presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, que, de igual forma, tem um papel importantíssimo. E importantíssimo, como ele mesmo teve o privilégio de aqui referir, importantíssimo em alguns dos temas que hoje preocupam todo o setor, desde aquele, como aqui bem foi dito, que propicia a entrada do passageiro no aeroporto, até aquele que o recebe na saída e lhe dá até logo, até a volta, quando o senhor voltar. Pois bem, falar sobre a aviação em debate, para mim, hoje, ministro responsável pelo setor, é um desafio que eu penso que, pelo menos, esse seminário deveria demorar, para começar o seminário, 1 mês, pelo que vi, que nós temos em debate na aviação civil no Brasil, mas certamente muitas contribuições serão aqui recebidas e, por certo, serão elas levadas aos devidos canais, sejam eles no setor público, sejam eles na iniciativa privada. Aqui, possivelmente, serão expostas ideias que serão apropriadas por aquilo de altamente positivo que elas vão traduzir. Falar sobre aviação no Brasil, aqui já foi dito e eu vou tentar não repetir, mas é falar sobre um mercado em expansão muito acima de qualquer outra atividade dentro do território nacional. Foram dados números, eu vou dar percentagem. Nos últimos 10 anos, nós crescemos acima de 10% ao ano. Isso é coisa para a China, mais do que a Índia nos últimos 10 anos. A Índia vem subindo, mas a China já estabilizou. Então, são índices chineses para o crescimento da aviação civil no Brasil. A propósito disso, falou-se que as passagens foram reduzidas, e eu vou dar um número, elas foram reduzidas em 48%. Quando o governo optou por liberdade de mercado, o mercado é livre, ele tinha em vista, naturalmente, fazer com que, com o crescimento do poder aquisitivo da população e uma presumível demanda
em ascensão, nós tivéssemos uma concorrência entre os players da aviação e se conseguisse fazer com que a passagem realmente caísse de preço, e caiu, e com isso, aquilo que na minha juventude era coisa para gente rica, andar de avião, eu fui andar no voo, conhecer um voo da Varig já depois dos 20 anos. Então, era coisa que era só para quem tinha um poder aquisitivo destacado, poderia pensar em viajar de avião. Hoje, nós embarcamos nos aviões e nós vemos que foi democratizado o transporte aéreo. Nós temos segmentos populares, pessoas que têm que usar o avião para ir trabalhar e que não estão tendo possibilidade de perder a oportunidade de andar no avião, porque o ônibus custaria, em alguns casos, até mais caro, ou até nem existe naquele trajeto. Me refiro à Amazônia Legal. Pois bem, se nós temos um mercado altamente promissor, se nós temos a perspectiva de um mercado que está reservado, nós não podemos deixar nos afligir pelas circunstâncias deste momento. Ouvi referências ao câmbio, que realmente impacta 60% dos custos das companhias de aviação. O ajuste fiscal, ele acaba trazendo, de alguma forma, algum tipo de restrição. Benesses que foram concedidas, elas têm que ser reavaliadas. O governo tem que, obviamente, ter sensibilidade para, no debate com o Congresso Nacional, e lá fala a nação, no debate com o Congresso Nacional, poder fazer as transferências, se for o caso, de rubricas, criando novas, para que, sem perder o ajuste, se possa ter a produtividade e o nível de emprego garantido ao máximo possível. Porque o ajuste é indiscutível que ele é necessário. Na casa de cada um de nós, se a gente gastar muito por conta do futuro, e o futuro se mostra, depois da gente conhecer parte dele, se mostra diferente do previsto, por óbvio, se tem que fazer revisão dos cálculos que se tinham em relação às medidas que teríamos que adotar. As commodities nos impulsionaram a fazer previsões de receitas que, a partir da metade já do ano, da última safra, não desta, da última safra, elas começaram a perder valia no mercado internacional. As demais commodities, que não só os grãos, também não tiveram a mesma valia no mercado internacional. A nossa exportação, para simplificar, ela acabou perdendo preço e, por via de consequência, nós perdendo receita. Se perdemos da receita prevista e tínhamos desonerações que estavam compensadas, caiu a receita, nós vamos ter que fazer estas desonerações subir um pouco, não significa dizer que sejam nas mesmas rubricas, quero repetir mais uma vez, para que as contas possam fechar. Caso contrário, nós vamos ter que alargar o horizonte temporal para que as contas fechem. A previsão, o planejamento da equipe econômica é que se tenha estas contas regularizadas até o primeiro semestre do ano que vem, e no segundo semestre nós tenhamos resultados já altamente positivos. A opção que pode, e aí o Congresso Nacional é que vai falar, a opção poderá ser não, nós pensamos que não precisa ser tão rápido, o tempo seja maior, e com isso se possa trabalhar estes números que nós temos hoje em análise, para que eles fiquem mais palatáveis, que não possam ter tanto impacto no emprego, que não possam ter tanto impacto no crescimento da renda, enfim. Quando foram feitas foram tomadas as atitudes que propiciaram
esta realidade se tinha um horizonte diferente do horizonte que se tem hoje. E quando se mudam os termos de uma equação, evidentemente que o resultado é diferente. E nós temos que construir a mesma equação para que o resultado possa ser igual. Caso contrário, nós teremos que desativar muitas atividades que não podem ser desativadas. No resumo, para que o mercado possa crescer, nós precisamos do reajuste, sim, do ajuste, sim, mas ele deverá ser modulado na discussão, no debate com o Congresso Nacional. O ajuste é indispensável, mas como, o tamanho que ele vai ser, a forma que vai ser modulado juntamente com o Congresso Nacional. E mais, e aí falo um pouco agora especialmente para os empresários. Crise sempre é sinônimo de oportunidade. Quando tem crise, tem oportunidade. Eu vou tentar traduzir isso numa metáfora. E não criei, ouvi. Vivia-se uma crise muito grande nós temos tempestade de areia em alguns estados dos Estados Unidos da América, onde nós temos ainda, aqui no sul dos Estados Unidos, especialmente aqui no Pacífico, ainda tem muita areia solta, né? E uma tempestade de areia põe as pessoas a chorar, né? Esbravejar e chorar. E muita gente esbravejava, olhando para baixo, e entre eles alguém teve espera aí, se tem tanta gente chorando, eu vou botar uma banca aqui e vou vender lenço. Chegou a hora da gente pensar onde é que está o lenço também. Então, a crise sempre é sinônimo de oportunidade. Abre uma crise, abre uma oportunidade. Então, penso que nós temos, sim, um momento em que nós temos que pensar, o dólar realmente ele está impactando o setor no que tange às companhias de aviação. Isso tem que ser assimilado por todos os players, pelo operador aeroportuário, por aqueles que fazem com que as companhias de aviação possam trabalhar, pela própria companhia de aviação e também pelo governo, que o governo tem interesse porque se trata de um serviço público, e um serviço público que alcançou níveis de aferição na população de 82% de satisfação. 82%. E uma empresa internacional é que faz a pesquisa, centenas de milhares de passageiros foram entrevistados, responderam a 48 itens em um questionário e, na súmula dele, 82% da população está absolutamente satisfeita com os aeroportos. E não só com os concedidos, diga-se a bem da verdade. Integram esse rol aqueles que são também hoje ainda operados pela Infraero. Falei ainda porque se pensa em concessões, e aí respondo em parte já à deputada Clarissa, que com propriedade, vi que ela estudou já o tema, não veio jejuna para o problema da concessão, sobre a aviação civil em si. E nós vamos sim ter mais uma rodada de concessões agora. Deveremos ter o lançamento de outra no curso de 6 a 8 meses, dependendo de como o mercado se comporta hoje. E até 2018 nós devemos ter concedidos os aeroportos que têm, aí volto à deputada, que tem possibilidade da concessão ser feita sem patrocínio. A concessão patrocinada, neste primeiro momento, ela não é considerada pelo governo por duas razões. Primeiro, porque nós temos possibilidade de conceder aeroportos que são perfeitamente autossuficientes, se transfere a operação aeroportuária por um largo prazo e se tem com isso um valor de outorga bastante grande. E respondo outra pergunta da deputada, que era a questão dos recursos serem ou não investidos no setor. Todos os recursos das concessões,
mais a ATAERO, que é um adicional que se cobra nas passagens, em todas as passagens, eles formam o Fundo Nacional da Aviação Civil, FNAC, que tem, por lei, destinação exclusiva o investimento na atividade, investimento na aviação civil. Investimento, não custeio, investimento na aviação civil. Portanto, todo o recurso advindo da outorga na concessão e da ATAERO integra esse fundo, que só pode ser utilizado na aviação civil. É lei, por definição legal, tem uma lei específica do FNAC. Portanto, nesse aspecto, por enquanto, não se pensa na concessão patrocinada. E também não, porque a Infraero tem know-how, tem 42, daqui uns dias, 43 anos de existência, terceira maior operadora de aeroportos do mundo, e ela está sendo submetida pela ANAC, em casa, entre os irmãos, a gente tem essas coisas também, está sendo submetida, inclusive, a multas, quando não alcança o mesmo desempenho dos aeroportos que foram concedidos. Estão sendo, neste momento, exigidas as mesmas especificações na operação aeroportuária do aeroporto concedido para aqueles que são operados pela Infraero. Mais do que isso, como todos sabem, nós estamos criando na Infraero 3 subsidiárias, e uma delas será a Infraero Serviços, exatamente para que se possa fazer essa prestação de serviço. Então, os aeroportos que, teoricamente, não têm ainda autossuficiência para a sua concessão, nós vamos prosseguir com a Infraero operando, seja pela Infraero Serviços, quando for o caso, seja diretamente com a operação que hoje nós temos em andamento. Então, não há risco da gente ter os nossos aeroportos sem operação, porque a Infraero nos dá essa garantia. Uma outra preocupação da deputada que eu quero responder é a questão da transparência. Eu penso que, apenas com informação, este fundo das concessões, ele está recebendo e receberá 44 bilhões. Destes, estão destinados 7,3 para o programa da aviação dos aeroportos regionais. 7,3 bilhões, 270 aeroportos em todo o Brasil. Deste valor é que sai os 7,3, porque é aquilo que foi antes dito, reinveste o produto na mesma área, na mesma atividade. E com relação à transparência, eu tenho sido frequentador da página da Secretaria e tenho encontrado quase todas as informações que foram aqui referidas. Vou levar ao pessoal que tem a responsabilidade específica pelo setor esta questão das concessões e a absoluta transparência de como elas estão acontecendo, quais foram as premissas, as futuras, inclusive. O edital é automaticamente publicado, mas as futuras nós vamos também dar já à sociedade conhecimento de tudo aquilo que vai acontecer em cada uma delas. A transparência é fundamental. A rua, e aqui foram mencionadas as manifestações de rua, as ruas, o povo, o brasileiro, todos que estão sentados aqui nesse plenário, querem 2 coisas do serviço público e do servidor público: decência e eficiência. Só isso, nada mais que isso. Quando se vê tanta gente na rua, quando se viu no dia 15 agora, eu não tenho absolutamente nenhuma preocupação. Eu, ministro de Estado, parte do governo, vi uma manifestação absolutamente democrática, ordeira, e que tinha opiniões que externou, mas na ordem. A democracia é o sistema da ordem e da lei. Eu tenho o direito para expressar minha opinião, seja ela qual for, concordem ou não. Agora, dentro da ordem, observando a lei, não há absolutamente nada que censurar. Pelo contrário, muito pelo contrário.
quem é governo, quem tem responsabilidade social, tem que procurar, não com palavras, mas com atos, demonstrar que entendeu o que foi dito na rua, o que foi dito, o que foi postulado na rua, e, na medida do possível, dar a resposta. Quando se fala muito, a gente procura sintetizar nessas manifestações de rua o ápice, o ponto mais alto do poder. Mas eu tenho pesquisas feitas pela Fundação Luiz Guimarães, que mostram que mais do que 90% dos brasileiros não creem nas instituições políticas, nos partidos políticos e nos políticos. Portanto, não personalizar ou personificar essa manifestação é absolutamente improcedente. O que tem é uma inconformidade generalizada e que, como se dirige ao ápice, tem que dirigir-se ao ápice e, com isso, atinge a todos. É fácil de entender. O que tem, que ninguém concorda, nós não concordamos com a indecência, logo queremos decência, não concordamos com a corrupção e queremos eficiência. Isso é o recado. Esse é o recado. E aí é que todos aqueles que têm responsabilidade pública têm que trabalhar para dar resposta. Portanto, meu presidente, nós temos, sim, muitos debates em andamento. Ouvi aqui os deputados, as 3 comissões, e senti que o tema está muito bem encaminhado na casa que tem a responsabilidade de fazer. É lá. A boca, para usar uma expressão simples, a boca da nação está lá. É lá que a nação fala. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que os trabalhadores dos vários setores da aviação civil, os empresários dos vários setores da aviação civil, todos aqueles que, de uma forma ou de outra, participam desde a entrada no aeroporto de embarque até a saída no aeroporto de desembarque, terão que ser ouvidos ou automaticamente serão ouvidos, porque os parlamentares fazem isso. O parlamentar, quando sai daqui na quinta-feira, não vai para casa, não. Ele vai andar, até para que ele possa continuar sendo parlamentar, ele vai andar, ele vai ouvir, ele vai ter audiência com empresários, ele vai ter audiência com trabalhadores, ele vai ouvir todos os segmentos que são interessados naqueles temas que neste dia, ou nestes tempos, estão sendo analisados. Portanto, eu tenho tranquilidade, presidente, que na nossa Câmara dos Deputados, e ela aqui espelhada tão bem por esses 3 presidentes, ela vai dar a resposta que o setor merece em todos os temas que lá estão. O senhor me dizia a sua preocupação, que tem 23 projetos com altos impactos, alguns com altos impactos econômicos no setor. Tem 101 projetos de leis relativos à aviação civil tramitando lá no Congresso Nacional. E me diz o presidente, olha, tem 23 que podem ter muito impacto. Eu diria para o senhor, presidente, é parte do papel da sociedade dialogar com seus representantes e levar as preocupações a cada momento para que os representantes possam ter a aferição do conjunto. É muito ruim quando um segmento deixa de conversar com o parlamento. Eu digo isso como alguém que fez coordenação política já em outro governo. Estou hoje no processo de coordenação política e vivi 20 anos dentro do Congresso Nacional, presidindo comissões. Então, eu sei do que estou falando e poderia aqui dar o atestado da eficácia deste trabalho. Tem que se fazer esse trabalho porque ele é eficaz. Por último, quando se pensa, falou-se aqui de crise, falou-se aqui que pode ter algum tipo de enfrentamento em algumas ideias. Mas como é que eu vou? Eu pensei e lembrei do Manuel de Barros, um poeta pantaneiro do Mato Grosso. Morreu há poucos dias e cativava pela simplicidade dos seus textos. E, para mim, presidente, esse setor, o nosso setor da aviação civil, é um setor que pode muito bem aplicar o que o Manuel de Barros dizia, eu falei o nosso setor da aviação, nós devemos, sim, pensar que podemos aplicar aquilo que o Manuel de Barros dizia em relação à liberdade. O Manuel de Barros dizia o seguinte: quem anda em linha reta sem poder mudar
é trem de ferro. A liberdade é como a água entre as pedras do riacho. Cava jeito, arruma o jeito. Eu acho que aqui nós temos, com os players que estão atuando hoje na aviação civil, com a participação dos parlamentares que aqui vieram, seguramente nós vamos cavar o jeito de fazer a nossa aviação civil manter essa expectativa de crescimento 7% ao ano por mais 20 anos. Obrigado. Um grande abraço. Nossos agradecimentos ao ministro Eliseu Padilha. Agradecemos a todos pela participação na abertura do Aviação em Debate. Eu pediria mais uma vez uma salva de palmas à nossa mesa de abertura. Muito obrigado.